Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Adriano Ferro, sou aluno de Ciência da Computação na UF, Universidade Federal de Berlândia, e eu tô aqui hoje para discutir uns tópicos com vocês, com o intuito de ajudar a visualizar um pouco melhor isso na teoria dos grafos. A gente vai tratar aqui hoje sobre pontos e articulações, que são muito importantes, e suas aplicações na vida real são muito relevantes. E para isso a gente vai usar a biblioteca NetworkX da linguagem Python para deixar um pouco mais visual, mais claro para outros estudantes entender um pouco melhor sobre esse tópico. Então, para isso, eu venho aqui representar o meu grupo, que é composto por mim, Adriano Ferro, pelo Evandro Flauzino, João Vitor Aguiar e Vitor da Costa. Então, para deixar isso mais claro para vocês, a gente preparou alguns slides com alguns conceitos importantes para entender melhor sobre esses tópicos, que são extremamente importantes tanto na teoria dos grafos como também na aplicação da vida real. Então, primeiramente, a gente precisa discutir alguns conceitos que são base para isso, que são os conceitos de pontos e articulações, mas primeiramente a gente precisa entender o conceito de componente conexa, que é essencial para entender os conceitos de pontos e articulações. Então, um grafo, quando ele é conexo, ele possui apenas uma componente conexa, como, por exemplo, a primeira imagem, a imagem à esquerda. Ele é conectado, o grafo, então ele apresenta apenas uma componente conexa, diferentemente do segundo gráfico, que a gente consegue ver claramente duas componentes conexas, sendo que uma está acima e outra abaixo na figura. Na figura à direita a gente consegue enxergar duas componentes conexas. Então, uma ponte é quando a gente é uma aresta que ela, se removida, ela desconecta um grafo. Então, no caso, na figura à esquerda, a aresta 4,2, ela quando foi removida na imagem à direita, ela desconectou o grafo e aumentou o número de componentes conexas, que à esquerda tinha apenas uma componente conexa e à direita, depois de removida essa aresta, aumentaram o número de componentes conexas. É relevante também destacar aqui, para ser considerada uma ponte, é necessário que seja removida apenas uma aresta, sendo que se forem necessárias duas arestas para serem removidas para aumentar o número de componentes conexas, não se trata de uma ponte, se trata de uma aresta de corte, um conjunto de arestas que removidas aumentam o número de componentes conexas. Nesse caso, a aresta 4,2 é uma ponte, porque ela representa apenas uma aresta. Da mesma forma, o conceito de articulação são vértices que, quando removidos, eles desconectam o grafo e, consequentemente, aumentam o número de componentes conexas. Então, da mesma forma, nessa imagem à esquerda, a gente consegue observar que temos duas articulações, o vértice 4 e o vértice 2. E, removendo o vértice 4, por escolha nossa, também, se a gente removesse o 2 da mesma forma, aumentaria o número de componentes conexas, mas removendo o vértice 4, a gente desconecta o grafo, aumenta o número de componentes conexas e representa uma articulação, que da mesma forma precisa ser apenas um vértice para que isso ocorra. Caso contrário, se for necessário mais de um vértice removido, nós estamos falando sobre vértices de corte, que é um conjunto para isso. Então, agora a gente precisa entender as aplicações na vida real, porque isso vai ser muito importante para entender a importância desse assunto. Então, nas redes de computadores e internet, por exemplo, uma ponte pode ser representada por uma conexão crítica, que ela, se for perdida, desconecta a partes da rede. E da mesma forma, um roteador pode representar um vértice pode ser representado por um roteador, que, se desligado, também isola a rede. Na infraestrutura urbana, como também no transporte e logística, na infraestrutura urbana a gente pode pensar em uma ponte como uma rua,
que liga duas regiões, ou até mesmo uma ponte que liga duas regiões e que, se interditada, a gente não consegue acessar outra região. Isso desconecta a cidade. Então, aumenta o número de componentes conexas. Da mesma forma, no transporte, ferrovias ou rodovias que interditadas ou qualquer outro problema, isso também desconecta. E, por exemplo, no quesito de mercadorias, estações ou terminais de movimentação de mercadorias representam um vértice que, se interditado ou então não estiver funcionando, pode atrapalhar todo o fluxo de transporte e logística. Na questão de cibersegurança, por exemplo, a gente pode destacar que um hacker pode mirar em pontos ou articulações e derrubar sistemas inteiros. Então, a função do programador é reforçar as pontes para não deixar isso acontecer, mas um atacante ali da rede pode mirar em uma articulação e derrubar um sistema por isso. Então, são os pontos fracos de uma rede ou que precisam ser reforçados. Então, falando um pouco sobre a biblioteca, a gente trouxe aqui algumas funções básicas para vocês entenderem como que a gente trata isso. Então, ali a gente está criando um grafo e agora e ali embaixo a gente demonstrou algumas funções básicas e a gente colocou aqui a saída para a gente ficar mais visual. Então, os nós do grafo básico, ele list G basic nodes, vai listar todos os vértices, né, de um grafo. A função de baixo vai listar as arestas, lista de arestas. A gente tem o caminho mais curto de um grafo de um ponto até o outro. O nosso principal objetivo aqui é demonstrar, justamente pelo tópico, é demonstrar as funções hasBridges e articulation points. O que a função hasBridge retorna? Ela verifica no grafo se existe alguma ponte, e se existir alguma ponte, ela retorna verdadeiro, retorna true. Já a articulation points, ela vai listar em uma lista todos os pontos de articulações que ela encontrar. Então, na saída ali, nesse exemplo do gráfico que a gente criou, a gente perguntou has bridges e retornou para a gente que não tinha pontos nesse exemplo. Da mesma forma que a gente pediu a lista dos pontos de articulações, também retornou uma lista vazia, porque nesse caso a gente não tinha nenhum ponto de nenhuma articulação nesse exemplo, desse grafo. Então a gente resolveu criar uma cidade com base nesses conceitos para ficar bem visual. Então, nesse exemplo, nesse código à esquerda, nós estamos criando os nós. Então a gente representou alguns bairros, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, enfim. E logo depois a gente criou as arestas que ligam essa cidade. Então a gente conectou essa cidade por meio dessas arestas. Então ali a aresta 1.5 liga a Zona Norte ao centro e assim por diante. Então aqui fica mais visual para a gente essa cidade que a gente criou. A gente coloriu, a gente usou coloração de grafos também para destacar quais são as pontes e articulações da cidade. Então, por exemplo, o centro é uma articulação. A gente consegue observar claramente que, se removido, nós vamos desconectar a cidade, sendo que a zona norte e zona oeste
ficariam ao lado esquerdo e não teria mais acesso a essa região, porque não haveria. Quando a gente remove o centro, a gente remove também as arestas que incluem esse bairro. Da mesma forma que o bairro comercial e industrial também são articulações. Em vermelho, a gente vê duas arestas que são pontes, que desconectam essa, essa cidade. Basicamente, o que a gente queria deixar claro para vocês é isso. Uma forma mais visual de enxergar pontos de articulações e da importância disso no nosso cotidiano, que a gente realmente vê que tem muito exemplo prático, é muito importante a gente ter esses conceitos. Então, a gente agradece a sua participação, a gente incentiva que você deixe comentários, deixe o like também, para a gente poder entender que isso ajudou vocês de certa forma. E a gente fica à disposição por meio dos comentários para responder qualquer outra dúvida que venha surgir. A gente agradece, muito obrigado, até mais.